Quem que é Jesus? É esse familiar que chegou lá em casa. É aquele tio chato, o da piada, o da brincadeira, é aquele parente com problema, é o que usa a droga, é aquele que vem às vezes e tem dificuldade com a bebida e aí a gente tem que tentar remanejar e tentar se esforçar. É aquele que eu vou ter paciência porque vão querer ficar ouvindo aquelas músicas de arrastar chifre no asfalto, né? E aí você tem que saber o que você vai fazer. Eu não vou me enturmar porque esse povo não tem conversão. É o mais correto a fazer? Nós queremos acolher o Jesus figura e esquecemos que Jesus está no nosso irmão, naquele mais próximo de nós. O presépio é para que você possa aproveitar para ser um tempo de educação dos seus próprios filhos, para que eles tenham uma visão de que o Natal não é presente. Pergunta que fica é: quantas vezes eu recusei a presença de Deus na minha vida? Quantas vezes eu disse com a minha palavra que eu queria a Deus, mas não aceitei a Deus de verdade? Um abraço a todos vocês que nos acompanham. Está no ar o Imaculado Coração, o seu podcast paroquial. Chegamos à 9ª edição e hoje, Raíssa, vamos apresentar um convidado que ele vai falar de um tema recorrente. Daqui a alguns dias vamos comemorar o Natal. Raíssa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, senhor Antônio. E hoje, para surpresa de muitos, estamos com um convidado que é padre. Quase não tivemos padres aqui esse ano, né, Antônio? Um padre que também passou por Nerópolis, que também é muito querido e que não tem papas na língua. Mentira. Tudo que ela falar, vocês não acreditam que não é bem assim, não. Raíssa, vamos fazer aquele suspense. Sou uma pessoa transformada pelo Espírito. Vamos fazer um suspense antes da Raíssa apresentar o nosso convidado e pedir a todos vocês que nos sigam nas redes sociais. No YouTube temos pouco mais de 17 mil inscritos. Vamos chegar a 20 mil, se Deus quiser. E no Insta também. Então sigam as nossas redes sociais, as nossas páginas, para a gente divulgar melhor o nosso trabalho. Inclusive, para agora o que você está fazendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E, inclusive, Antônio, hoje, né, consegui colocar minha blusa de frio para jogo, porque um doador anônimo nos doou um ar-condicionado. Então não precisamos mais ficar suando aqui sem parar. Hoje o nosso convidado vai ficar fresquinho, fresquinho. Agradecemos de coração ao nosso doador anônimo. Que o Senhor te abençoe, sua família. E quem quiser doar outras coisas, dinheiro ou conversar com o nosso editor-chefe Douglas, ele sabe muito bem das nossas necessidades. Não é mesmo, Douglas? É isso aí. Ficará tão fresco que será quase um São Paulino. Então, seja muito bem-vindo, Padre Samuel. Obrigado pelo convite. Então, estou voltando para Nerópolis depois de algum tempo e vamos falar sobre o tema de hoje, que é o tema do Natal, né? As coisas bastante interessantes sobre o Natal, muita coisa que dá para a gente falar, e às vezes as pessoas vão achar que parece que a gente é meio pagão, né? Não é que eu sou meio pagão, é porque o Natal tem muitas lembranças e às vezes, ao contrário daquilo que a gente imagina, né, o mundo não começou como a gente pensa. Ele começou há milhões de anos atrás e nós vamos ver que o Natal, ou melhor, a Saturnália era celebrada há muito tempo. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com o Padre Samuel. E muitos têm a dúvida em relação à precisão da data. Se realmente foi dia 25 de dezembro que o menino Jesus nasceu. Há comprovações bíblicas, históricas em relação a essa data, Padre Samuel? Então, a questão do 25 de dezembro, primeiro, como eu comecei falando da Saturnália, tem muito a ver com isso. O que era a Saturnália? A Saturnália era o festival do solstício de inverno. Então, o que se fazia? Normalmente, inclusive, alguns símbolos que nós temos referem-se desde essa época. Vai ser lá pelo século V a.C. Então, é alguma coisa mais antiga do que o próprio cristianismo. No período do século V, o que acontecia? A Saturnália era a festa do solstício de inverno. Então, o que se fazia? Primeiro, eles costumavam guardar dentro de casa alguns pedaços, ou às vezes até uma árvore inteira, que é o símbolo, vamos dizer, da lembrança
daquilo que era fecundo no período da primavera e do verão. Então eles guardavam, vamos dizer que seria a origem da nossa árvore de Natal. Sim, é muito semelhante. A nossa árvore de Natal tem o sentido de nos lembrar do quê? Por isso é importante que ela seja decorada ao longo do tempo do advento. Ela começa vazia e vai se enchendo nos domingos, para que quando chegue no último domingo, foi ontem, nós tivéssemos a árvore totalmente repleta de decoração, bem bonita, arrumada. Essa lembrança eles faziam para quê? Para guardar a seiva das árvores, para que fosse fecundada a terra na próxima primavera. Então o que acontece? Eles levavam essas árvores para dentro de casa, guardavam e eles iam decorando. Tinha decoração? Tinha uma decoração. Normalmente se pendurava nas árvores frutas e cereais secos. Então, colocava lá umas frutas, uns cereais, essas coisas, nozes ou outros cereais próprios da região. Então, nós estamos falando da Saturnália, celebrado praticamente em toda a Europa romanizada. Quase toda a Europa romana celebrou a Saturnália, a festa do deus Saturno. E ali, nessa festa, nós vamos poder ver quando que era celebrada a festa da Saturnália. O auge do solstício de inverno vai dar entre 15 de março e 15 de abril. Tecnicamente, nós podemos dizer que Jesus provavelmente, não quer dizer que é essa data, mas provavelmente possa ter nascido entre março e abril realmente. Ou fim de março, começo de abril. Uma coisa assim, entre 20 e 15, 10 de abril. Não tem como se precisar determinantemente. Por que se pode falar isso? Porque quando se fala do recenseamento que Quirino fez, que Maria e José vão ir para Belém, eles não vão em dezembro, é uma outra data. O registro histórico feito pelos historiadores, ali daí você tem que olhar a história de Flávio Josefo e Heródoto vão falar em outras datas. É por isso que não dá para se afirmar categoricamente. Ele nasceu 25 de dezembro? Não. Mas por que ficou 25 de dezembro? Por conta dessa questão da Saturnália. Por quê? Porque ao longo do tempo, quando o Império Romano foi sendo cristianizado, a Saturnália é uma festa pagã. E olha que tem muita coisa que se fazia na Saturnália. Exemplo, a troca de presentes. Era comum, só que eu dava para você bolo de frutas ou um pedaço de carne. Então, isso era importante, porque nós estávamos no auge do inverno. Então, era importante nesse período você ter alguma coisa que fosse substancialmente nutritiva para você comer. E era muito comum eles trocarem esses presentes entre si. Então, algo de comer era muito fundamental. Um bolo de frutas, frutas secas, frutas cristalizadas. Na verdade, não tinha o açúcar que a gente conhece, é o açúcar de cana-de-açúcar. Eles tinham um outro derivado desse tipo de coisa, um açúcar de cereais, que fazia com que aquilo ficasse doce, e eles faziam uma espécie de bolo, uma mistura com um pouco de farinha ou outras coisas, não farinha branca. Usava-se muito centeio, farinha preta e outros tipos de farinha, menos ricas nutrientemente falando, para fazer esses bolos, porque usava uva, ovos, leite e outras coisas. E adoçava com alguma coisa. Eu assava isso e dava de presente. Ou um pedaço de fruta, de carne defumada. Padre, e desse bolo de frutas provavelmente vem um panetone também? Então, panetone já tem outra coisa. Eu pensei a mesma coisa, Raíssa. Então, porque o panetone ele é de origem italiana. Se a gente for olhar tradicionalmente, o nome já diz, né? Pão do Tone. Então, panetone, se fosse parar para ver isso, da onde aconteceu o panetone, é pão do Tone. O que acontece? O panetone não tem essa origem tão antiga. Ele é um pouco mais recente. Isso. Ele vai ser do século XV, século XIII. Eu não posso precisar porque eu não olhei isso, né? Eu tenho um bocado engraçado que eu tenho muitos livros em casa. Eu acho que eu devo ter hoje uns 3.700 títulos em 22, 23 estantes. A minha casa é meio quase que uma biblioteca.
Aquela V6 Sim. ela tá um pouco mais expandida, né? Um pouco maior. Então, tem de tudo. Eu tenho os romances, eu tenho muita coisa. Eu gosto de ler de tudo. Então precisamos voltar lá para ver essa literatura biblioteca. fantástica, tudo, tal, tem muita coisa. Mas engraçado que não tem muitos escritos sobre essas tradições natalinas. Então, difícil de achar livros específicos. Então, só para voltar do Panetone, é difícil. Eu mesmo não posso dizer isso que eu estou falando é profundamente, é isso. Não. Então, como não tenho certeza, mas mais ou menos entre o século XIII e o século XV, no norte da Itália, um padeiro fez um pão com frutas cristalizadas. Na verdade, ele deixou um pão crescer e, por algum motivo, alguém que era uma espécie de ajudante jogou as frutas. E dessa fermentação de um pão que seria um pão doce, que era muito comum se ter uma espécie de pão, um pão pascal doce, salpicado com açúcar. Inclusive no Chile se come isso, né? E aí o que acontece? Desse espécie de bolo saiu o panetone. E aí depois veio os derivativos de panetone, chocotone, tudo. Mas o panetone original é com frutas. Com frutas cristalizadas. Às vezes não só as frutas cristalizadas. Os melhores panetones, hoje, um panetone italiano decente, vai custar 300, 275 reais. Normalmente são panetones de 1 quilo. E muitos deles são feitos bastante antecipadamente. Então o que acontece? Ele pode ser feito até com frutas secas, né? Nozes, castanhas ou outras coisas que você queira colocar. As frutas próprias daquela região vão sendo utilizadas. Então, de acordo com o relato do senhor, a gente pode supor que o costume de dar presentes, a questão de montar árvore, remete a essa época. Então, aí o que acontece? A Saturnália costuma ter os presentes, mas daí nós vamos ter a visão cristã. Qual que é a visão cristã do presente, por exemplo? A árvore foi sendo cristianizada. Se a gente fosse parar para olhar, a árvore de Natal ela vai ter uma origem mais germânica, né? E engraçado que tem um bispo na região, agora eu não lembro o nome desse bispo, é muita informação, e tem coisa que eu não consigo lembrar tudo. Esse bispo ele vai, por conta de ter uma árvore no solstício de inverno, eles cultuavam uma árvore, que era a árvore de Odin. Ele chegando na Alemanha, ele foi lá e cortou no meio da cidade a árvore. Ele decepou a árvore. E ele recolheu essa árvore, levou para dentro da igreja e falou: essa árvore não é a árvore de Odin, é a árvore de Cristo. E ela regerminou durante o inverno dentro da igreja. Um ato meio tipo assim... milagroso. Isso. E aí, por conta desta coisa, começou a árvore de Natal. Então, o que acontece é que a árvore de Natal ela vai ser mais ou menos século X, século XI, mais ou menos. E ainda era feita com o quê? A decoração não era com essas coisas de bola, tudo. Era com frutas e as cascas das frutas secas, né? Nozes, essas coisas assim, que se colocava nas árvores. Mais ou menos por volta de 1837, aí que se foi fazer a árvore, como a gente conhece, com bola. Por quê? A bola era feita de vidro. Então, era um vidro específico para se fazer. A forma como era feita, cada bola, tudo, tal, era muito trabalhoso. E era muito caro ter uma bola. Então, só as famílias muito ricas. Quando que foi se popularizar a bola da árvore de Natal? Mais ou menos por volta dos anos 50, quando nos Estados Unidos começou a ter facilidade com se fabricar o vidro. Inclusive aquele tipo que a gente chamaria aqui de vidro espelhado, é por causa disso. Aí começou a ficar mais popular, ficou mais barato. Ficando mais barato, as pessoas começaram a comprar e aí começou a se fazer a árvore de Natal que a gente conhece hoje. Mas até os anos 50, as árvores de Natal você colocava coisas de comer. Por exemplo, a minha avó, ela fazia uma coisa que a gente, que eram os netos, a gente brigava entre a gente. Eu não sei se alguns já comeram abacaxi cristalizado, mas não é... Ela chamava de abacaxi cristal. Então, compra o abacaxi não muito maduro, e aí você, durante 7, 10 dias, vai fazer uma calda de açúcar e vai passar ele, deixando ele na forma de um vidro.
O dela ficava na forma de um vidro. Aí, numa das caudas, ela colocava o nome de cada neto, para que no dia do almoço de Natal a gente fosse na árvore buscar cada um o seu presente. Só que a rodela de abacaxi que ela dava pra gente era motivo assim de muita alegria, e é claro que você queria comer a sua e de quem mais você conseguisse. Então havia o comércio negro das rodelas de abacaxi. É porque era assim, acabava o almoço de Natal na casa da minha avó, e aí os netos tinham que, os mais velhos é que cuidavam da cozinha. Então, para não lavar a louça ou enxugar ou fazer alguma coisa, se trocava as rodelas de abacaxi. Muito bom. Aí o que acontece? A árvore de Natal ela vai ter mais ou menos essa origem. Agora, o presente é diferente. Por quê? Os reis magos levaram os presentes para Jesus: ouro, incenso e mirra. Tem o sentido de ter levado ouro, incenso e mirra. Ouro, a realeza; o incenso, a divindade; a mirra, o sacrifício, para lembrar a crucifixão de Jesus. Com essa visão, aí nós vamos ver essa visão cristã também, de nós levarmos um presente para Jesus. Ou melhor, a gente dá um presente para Jesus. Então, na verdade, o Natal não tem fundo de você dar e receber presente, mas o presente que você quer dar para Deus. Infelizmente, os presentes acabaram virando comércio. O que acontece com o comércio? Você perdeu o sentido. Então, é igual os famosos amigos secretos. Não sei se vocês viveram isso, né? Amigo secreto em família, ó, é igual aqueles bingo, não sei, é uma porcaria. Aquilo lá é... Um bingo é tão bom, padre. É uma atrocidade. Eu vou fazer bingo esse ano. Jogar um bingo é bom. É uma atrocidade. Porque, amigo secreto, eu me lembro... eu vou falar aqui, mas faz de conta que não é em algum lugar do planeta Terra. Tão distante. Eu fui num amigo secreto que tinha muitos padres. E eu me lembro que um amigo secreto eu ganhei uma agenda do ano que estava acabando. Meu Deus. Você é amigo da onça, quase. Uma agenda do ano que estava acabando e um pendrive. Naquele então era dia 26 de dezembro. Teve um outro ano, me lembro que dei um presente bom para um padre e recebi uma toalha com o nome desse mesmo padre. Esse. Então, Ele é amigo da onça, padre. Uma toalha mofada, umas coisas assim, sabe? Então, amigo secreto é... O senhor não teve boas experiências. Pelo amor de Deus, é só coisa horrível. Então, eu vejo que, assim, hoje a gente perdeu um pouco a noção do que é presente. Então, o Natal, se a gente fosse fazer um tempo de reflexão profunda, que presente eu estou dando para Deus? Então, o que acontece? Normalmente se dava os presentes e acabou a gente tem que perguntar: que presente eu estou dando para Jesus esse ano? Que a gente, principalmente em Goiás, né, tem folia de reis. É engraçado. Folia de reis é legal, tudo, tal, não sei o quê, tá. Se a gente for falar de folia de reis, por exemplo, né, é coisa de português. Lá do século XIII, mais ou menos em diante, vai se começar com essa tradição da folia de reis. E a pergunta é: o que eu estou dando para Jesus? Uhum. Porque no 3 de janeiro, dia de Santos Reis, era o tempo que a gente levava um presente. O ano virou. O que eu vou levar para Jesus em concreto? Os magos, que podiam ser, não eram mágicos, não eram a turma do Gandalf, eles não eram do Não eram padrinhos mágicos? Já ia perguntar isso. Padrinhos mágicos, pare. Pelo menos, olha, se fosse Gandalf e tudo, era... Ainda era alguma coisa, agora, mas padrinhos elevado. mágicos, meu Deus do céu. Mas o que acontece? Será que eles eram magos? Então, questão, algumas pessoas vão dizer que sim, porque eles tinham uma sabedoria. E eles levaram presentes para Jesus. Então, se nós fôssemos parar para olhar a sabedoria que eles nos deixaram, era para a gente fazer o quê? Também levar um presente para Jesus. Mas a gente está fazendo isso? Então, eu tenho que começar a olhar para mim mesmo. Que presente eu estou dando para Deus? Então, por exemplo, um presente que eu posso dar para Deus. Vou me comprometer, não vou perder missa de domingo esse ano. Olha, se eu já vou na missa no domingo, todos os domingos, ótimo, então eu vou agora, um dia na semana eu vou oferecer, esse dia eu vou na missa, além do domingo. Ótimo, vou oferecer 5 minutinhos,
vou toda a sexta-feira fazer uma visitinha no Santíssimo 5 minutos. Porque o que acontece? O objetivo da gente oferecer um presente para Deus não é você... Porque não é que a gente tem que virar religioso, né? Infelizmente, às vezes a gente pensa que a gente tem que ser quase religioso. E não é isso que Jesus pediu para nós. Não, igual, você casou já, né? Sim. Faz tempo que eu não vim aqui. Só ele que casou e o Bento que é casado. Bento tem O filho. resto, sacripantas que porque tá cheio de sacripanta aqui. Todos os outros não são nada, né? Eu namoro. Ah, é? Você também não. Abandonado o quê, filha? Que é isso? Não tá rezando pra São José, né? São José dá certo. Não Sim, foi ele, hein? Com Terezinha e São José se juntaram e me resolveram meu problema. Regina, se a Raíssa conseguiu um namorado, você também pode conseguir. Fique tranquila. Nossa, você tá vendo? Tá decretando que você Olha só, é tipo assim. O resto. Não, é que esse é o caso perdido, né? Raíssa, Ai, meu porque você tem uma lista de características que o José deveria ter. É um pouco O dia que ela casar, a música de entrada, ó, tem que ser isso, hein, Bento? Você vai estar lá, vai estar. O impossível, ele pode realizar. Olha, você vê que absurdo. E você vai entrando chorando. Vamos voltar aqui, né? Enquanto nós estávamos falando dos magos, que não é o não são vamos lá. Gandalf. Os magos, eles eram pessoas que tinham alguma sabedoria, mas vamos dizer que eles fossem estudiosos dos astros, no mínimo, ou astrônomos ou astrólogos. É porque a interpretação que a gente fala de astrólogo, a gente lembra de astrologia. Não é que a interpretação da astrologia seja errada. O problema é nós acreditarmos nos astros com a questão de um signo. É porque é meio complicado você acreditar que a conjunção da Lua, das estrelas e do planeta, na hora que você nasceu, vão determinar e reger ou a sua vida ou o seu dia. E até mesmo quem você é, né? Muitas pessoas têm isso, eu sou assim porque eu tenho um determinado signo. Não, e usa como muleta. Isso. É porque eu sou de aquário, sou de peixe, sou de não sei quem, sou de... Dá de falar assim, você é insuportável, porque você não tem, não é bom brigar com a pessoa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que acontece? Eles provavelmente eram estudiosos desses astros. Então, por exemplo, nós temos no Natal, em muitos lugares, tem a estrela. Qual que é a origem da estrela? A estrela tem a origem justamente para nos lembrar da luz de Cristo. Então, por exemplo, é igual a guirlanda. A guirlanda, se nós formos olhar, qual que é a origem dela? É também uma origem nórdica. Na Alemanha era muito comum se colocar esse tipo de guirlanda. Os pobres tinham uma árvore. Aliás, os ricos tinham a árvore. Conseguiam cortar uma árvore e vão decorar a árvore. Os pobres faziam o quê? Recolhiam pequenos pedaços de ramos, guardavam, faziam esse negócio redondo. Por que ele é redondo? Vocês já se perguntaram? Não. Por que a guirlanda é redonda? Por que a hóstia é redonda, não é quadrada? Eu não vou nem arriscar agora. Unidade. Hã? Unidade. Não. Eu pensei, porque não tem início. A não. questão de um ciclo que o reinado não tem fim, Sem algo início, nesse sem fim. sentido. Alfa e ômega. Isso, porque o círculo, ele depois que você fecha, ele não você, se você fez, mas outro vinha olhar, não dá para determinar onde começa. Então é algo que manifesta. Não tem começo e não tem fim. A guirlanda, normalmente, ela ia sendo decorada ao longo do tempo do advento, para que fosse lembrando a vida que ia se renovando com o passar dos domingos do advento, para nos lembrar a presença de Cristo. Por último, a guirlanda ela tem esse sentido de nos lembrar desse Cristo que nos traz a vida nova. Por isso, e muitas vezes, a guirlanda tinha pequenas luzezinhas. Então, eram pequenas fagulhas que eram colocadas para que lembrasse que a luz de Cristo brilha em meio às trevas. Por quê? O que era o solstício de inverno? Se eu não estiver errado, agora no mês de dezembro, por exemplo, a gente já está no verão e os dias passam a ficar mais longos. Isso. Então isso é o solstício. De verão. De verão. E qual que foi a pergunta que você fez? Solstício de inverno é quando o dia era Fica o dia menor. mais curto. Então, o tempo de escuridão era maior. Então, por isso que a luz era muito importante.
Nas casas se tinha essa iluminação para se lembrar que em meio às trevas a luz de Cristo jamais se apaga. Era chamado, no período antigo, acho que século III antes de Cristo, mais ou menos, se existia um santuário, agora eu não lembro o nome do deus que tinha lá no santuário, mas tinha o chamado de fogo ignis, quer dizer, ignis de ignição, de começo. É o fogo que não se apaga. E aí esse fogo ignis era lembrança desse Deus que não permite que se apague o fogo, tinha todo o que foi feito. Esse fogo era a presença do Cristo. Tanto que no rito tradicional, o que se fazia na noite do sábado santo? Se acendia o círio e ele na noite do sábado para o domingo de Páscoa ficaria aceso a noite inteira. Que na verdade, porque o que acontece? A vigília pascal, ela deveria ser uma vigília. Então, noite inteira. Que hora acabaria a vigília se a gente fosse seguir direitinho? Com a missa das 7? Não, Com com a o missa nascer- da aurora. Da Com o aurora. nascer Então, do o dia. primeiro sol do dia celebrava uma outra missa. Então, encerrava a vigília e o padre já automaticamente começava a missa da aurora. Acabava a missa da aurora, era a missa do dia. Por quê? Porque no rito antigo, no Pio V, o padre tinha que fazer 24 horas de jejum. Então, era muito puxado. Depois, João 23 deu uma atenuada, Amenizando. mas era 12 horas de jejum. Então, o que acontece? Era muito puxado para o padre ficar, por exemplo, igual no rito antigo não se tinha missa à noite. À noite fazia o quê? Expunha o Santíssimo, rezava o terço, reunia as irmandades, o padre no domingo à noite atendia a confissão. Expunha o Santíssimo, o povo ia rezar o terço, enquanto ele rezava o terço, o padre atendia a confissão. Porém, nessas missas todas eram celebradas desse jeito. Então, nós só temos 2 noites com isso. A missa, que é a missa Da Vigília Pascal. da Vigília Pascal, e a missa do Galo, que é chamada Missa do Galo, porque tinha uma missa de véspera, para quem não podia ficar durante a noite, aí tinha a missa da noite, aí se tinha um intervalo aonde se ia fazer adoração, beijo do menino e não sei o que, fazer umas outras coisas. Aí tinha a missa da aurora, missa do dia. Acabou essa missa do dia, era a última missa. Então o padre podia fazer pelo menos a ceia. A noite de Natal não se tinha uma celebração igual a gente tem hoje, com ceia, com comida. O povo fazia o almoço de Natal. Porque normalmente se amanhecia rezando. Com o passar dos anos se perdeu essas coisas e aí começou isso. Então o que acontece? Os magos eles seriam o quê? Uma espécie de estudiosos dos astros. Eles viram a estrela e com o conhecimento que tinham vão atribuir essa estrela à estrela do menino, que é o menino Jesus. Então é tudo um conjunto de coisas. É uma coisa puxar a outra. Os astros, os magos, com os presentes, com a estrela que leva até o menino. Então é uma coisa que vai puxando. Agora, as outras coisas vão entrando com o passar do tempo, né? Tipo Papai Noel, né? Padre, e nós poderíamos dizer que eles também tinham um conhecimento das profecias, por saber que o menino que iria chegar, os magos. Então, Eles seriam judeus ou não tem como dizer não isso? tem como dizer, mas provavelmente alguns vão dizer que eles são chamados de prosélitos. O que é um prosélito? Eu não Nasceu em alguma região? Não, prosélito é um cara que é de outra origem e se converte ao judaísmo. interessante. Esses são chamados de prosélitos. Então, eles não têm sangue judeu. É engraçado que no judaísmo, porque daí o que acontece? Existe o átrio dos prosélitos. Porque, na verdade, para entrar no átrio dos judeus, você tinha que ter origem pura, sangue puro. Os prosélitos podiam chegar só até algum lugar. E já era bom, porque, por exemplo, a Raíssa não ia entrar em lugar nenhum. Porque mulher não podia entrar no templo. Tanto que o judeu até hoje reza, né, a oração antes de tirar o pé da cama. Você tem que fazer uma oração, que é a oração por que você nasceu homem. Obrigado, Senhor, porque me fizesse nascer homem, não me fizesse nascer mulher. Olha só.
E aí, disso também vem, padre, aquela questão, só abrindo Essa risada. só abrindo parênteses no que o senhor falou, aquela questão de quando Jesus é crucificado, o véu do templo se rasga, com uma Então, simbologia de que agora nós podemos... Então, o véu do nos templo, unir. daí, bom, estamos fugindo do Natal, mas tudo verdade. bem. Desculpa. Vai lá. O véu do templo se rasga para quê? Para dizer para nós que agora todos, prosélitos e outros, todos são admitidos, No Santo do Santo. não, na Não? presença de Deus. Porque só os judeus estavam no Santo do Santo, a presença de Deus, só para os escolhidos. É igual, voltando ao tempo do Natal, por exemplo, Zacarias, domingo retrasado. Zacarias ficou mudo. Por quê? Ele rezou, pediu, mas ele duvidou. Agora, Zacarias ficou só mudo ou ele deixou de ouvir? Só mudo, não? Por quê? Um olha pro Não outro. tenho a mínima ideia. Porque se, vamos lá, pegando Pra o ouvir o texto... anúncio? Não, só pegando o texto bíblico. No texto diz que eles... Porque se ele ficou mudo, se eu falar, você vai ouvir, tá certo? Uhum, sim. Mas eles conseguiram falar com Zacarias? No texto está dizendo que eles falaram com Zacarias? Falaram por meio de Sinais. sinais. Então, o que alguns padres da igreja vão dizer? Que Zacarias, porque Oséias, a palavra diz que Oséias, acho que é Oséias 2,14. Eis que vos levarei ao deserto para vos falar ao coração. Então, deserto, no Antigo Testamento, ele tinha duas realidades. O deserto era o lugar da prova. Então, era o lugar onde você ia ser provado. Mas o deserto era o lugar do encontro com Deus. O Moisés foi para além do deserto. Elias foi para deserto adentro. Então, é no deserto que Deus fala comigo. Zacarias não ia talvez poder ir para o deserto porque Isabel já estava grávida. Então, o que Deus fez? Deixou ele surdo e mudo, para que ele deixasse de escutar as coisas fora e deixasse de falar besteira igual ele falou, para aprender a ouvir a Deus e falar aquilo que Deus vai lhe falar ao coração. Nossa, que interessante. Então, por isso, aí você vai parando para olhar. Então, o que acontece? Todos esses símbolos que nós temos no Natal, no tempo desse tempo do Advento ainda não é o Natal, eles nos preparam para chegar ao Natal. Só que chega o Natal, em vez de a gente levar um presente para Jesus, a primeira coisa que a gente faz, inclusive, quiserem dar presente para mim, gente, tá? Tô na paróquia São Pedro Apóstolo, eu aceito o Pix, tá bom? É só ligar lá na paróquia e perguntar qual que é o Pix do padre. Pode ser livro também, o Bento vai me dar um livro de presente, ó. Minha Biblioteca Católica patrocina eles, tá? Esse aqui para trazer de volta pro Bento, porque esse aqui vai ficar comigo. Nossa, minha biblioteca católica seria um sonho, seu patrocínio, viu? Alô, Matheus Bazo. Entendeu? Deu para entender? Mais alguma coisa? Raíssa, você vai emplacar a próxima pergunta? Chegamos a um período do nosso podcast que a gente denominou Momento Ronaldo da Na Terra. Aquele momento que a gente pede a todos vocês que nos acompanham para nos ajudar com alguma doação. O Douglas, nosso editor, sempre deixa aqui o nosso Pix. Um Pix de R$1 já vai estar ajudando muita gente para melhorarmos a nossa infraestrutura. Já melhoramos bastante. Então, para fazer Pix de R$1, a gente tem que ter meta, né? Ó, Isso, ó. Meta para a Páscoa. A gente fazer a doação. Campanha do R$1 para a gente levantar R$5.000. Então, Seria bom. nos ajude. Nós queremos fazer a campanha do R$1. Doe o seu R$1. Se quiser dar mais de um, a gente aceita. E aí nós vamos fazer R$5.000. E o Bento que vai ter que prestar a conta depois, né? Inclusive, se você quiser fazer o patrocínio aqui do lanche, né? Eu vim aqui, ó, tô tomando a água, gente. Não tem nenhuma coca, nada de especial aqui. Nem um café. Vai chegar. O café tá aqui. tem café, para. Então, o que acontece? Faça o patrocínio, venha divulgar sua marca com a gente, que vai ser muito bom se você que tem lanchonete, você que vende pão de queijo, biscoito de queijo, quer divulgar a sua marca, aproveite. Nós estamos na internet, o universo da internet. Quantos milhões de pessoas podem ver, mesmo que seja um corte desse
podcast. Então, se você fizer uma doação para nós, vai ser muito bom. Principalmente se for em dinheiro e em comida. Olha só, garoto propaganda. Douglas, Muito podemos bom. contratar o Padre Samuel para fazer essa parte do merchan. Excelente. Então, entre em contato conosco, estaremos esperando. Padre, e vamos aproveitar aqui também para continuar. Uma questão também que eu queria trazer. O presépio. É um costume de que nas casas tem um presépio no Natal. Mas de onde vem isso? Realmente a gente pode dizer que é uma tradição mais tardia ou vem... uma tradição mais tardia. Realmente, presépio é coisa de São Francisco. Porque tinha narrativa bíblica e em 1300, acho que foi 1313 ou 1330 e alguma coisa, o que vai acontecer é que depois de ouvir a narrativa bíblica próximo a um tempo do Natal, ele vai fazer a figuração desse presépio de forma viva, realmente, em Assis. E aí é por conta dessa figuração que nós temos a imagem que a gente tem do presépio. Quer dizer que aconteceu daquele jeitinho, daquela forma. Se você vai me dar café, eu queria água gelada. Pode buscar lá para nós que eu aceito. Valeu? Obrigado. É daquela forma que aconteceu? Nós não sabemos dizer, precisar. Nós vamos ter aquele arqueólogo. Para mim é um pseudo-arqueólogo, que às vezes ele viaja na maionese, aquele Rodrigo não sei o que lá. Então nada contra, mas nem a favor, muito pelo contrário, não influi e não contribui. Não. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, esse mesmo. Eu não lembro o nome dele, graças a Deus. Então, esse Rodrigo Silva, ele conjectura 1 milhão de coisas. E, na verdade, ele não consegue comprovar nada. Por quê? Porque, no fundo, ele quer tentar fazer a diminuição de 3 coisas. Primeiro, diminuir a origem da igreja, diminuir o papel da origem de José, diminuir o papel de Nossa Senhora como uma reles qualquer. Então, primeiro de tudo, eu fico assustado porque o Rodrigo Silva ele tem uma mentalidade, e aqui eu estou falando mal, mas você pode assistir que não tem problema. Ele tem uma mentalidade de tentar diminuir, porque é engraçado, porque eles acreditam que Moisés é capaz de abrir o Mar Vermelho, Deus foi capaz de ressuscitar o morto, Elias ressuscitou também. E aí você vai encontrando várias coisas que Deus foi capaz de fazer, mas eles não conseguem que Deus, que cria todas as coisas, é capaz de fazer com que aquela profecia que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, um homem, eles não conseguem acreditar. Então, quer dizer, eu consigo acreditar em Deus só até onde me convém. Então, esse é o problema. Então, por exemplo, no caso do presépio, esse Rodrigo vai dizer que não era bem daquele jeito, porque não sei o quê, porque provavelmente Maria ficou numa casa, porque nessa casa ela ficou no cômodo de baixo e tem uma série de coisas que ele vai contando e vai narrando, e aí essas coisas que você vai começando a olhar. Na verdade, não foi bem desse jeito. Nem o presépio é real, mas nem a narrativa que ele faz também, tão pouco. Né? Então, o que acontece é que a narrativa bíblica é para que a gente compreenda, primeiro, que eles não tiveram realmente lugar em lugar nenhum, porque provavelmente José, apesar de ser de lá, já talvez não teria mais parente ali, e Maria também não, mas eles foram para a casa da família de José. Segundo, ali o objetivo do autor sagrado é tentar fazer com que a gente compreenda, na minha vida, que lugar eu estou dando para essa família sagrada. Então o que é que acontece? Provavelmente não aconteceu daquilo que a gente imagina. Porque se José já provavelmente há muitos anos não voltava, significa que ele talvez não tinha familiares. E realmente, não tendo familiares, não tendo um lugar para ficar, realmente foi ficar em um lugar mais precário. Talvez não seja, era uma gruta. Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Era muito comum que pastores que viviam mais em redor da cidade, e você tem que lembrar que a profecia diz, e tu, Belém, que era uma cidadezinha menor que Nerópolis, né? Mais ovo que Nerópolis, o que acontece? Eles ficavam em volta, normalmente se teria o quê? Teria algumas grutas, por quê? Porque aquela região é uma região que é assim, em determinados períodos do ano, muito quente. Porém, à noite, as temperaturas podem chegar até -1 grau. Então, o que se fazia?
pastores reuniam as suas ovelhas e, inclusive, aproveitavam para colocar num lugar só para se aquecer e usam do calor da lã das ovelhas para manter o aquecimento. Então, pode ser que tinha essa gruta e que realmente era desse jeito. Agora, Jesus ficou realmente numa manjedoura, num coxinho? A gente não pode dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. É bastante estranho. O objetivo é essas coisas? Não. O objetivo é eu lembrar, na minha vida, dei lugar para Deus? O lugar que eu estou dando para Deus é digno? E aí eu tenho que ir para... O texto bíblico, ele quer nos auxiliar a ver que espaço eu estou dando para Deus na minha vida. Então, o presépio tem esse sentido. Eu me lembro que eu era pequenininho, o presépio da minha família, ele tem... era meu avô que comprou. Ele tem mais de 100 anos. Então as peças são muito, mas muito antigas. E eu me lembro que meu pai montava o presépio dentro da lareira da minha casa. Na minha casa tinha lareira. Eu cresci numa família mais ou menos. E tendo lareira, ele montava lá dentro. Eu me lembro que todo dia eu ia lá e fazia os... Que meu pai dizia assim, quando os magos chegassem, era o Natal. Então, todo dia eu ia lá e fazia os magos andar um pouquinho. Eu punha para frente, ele vinha para trás. Eu ia para frente, ele ia para trás. Então, o presépio é para que você possa aproveitar para ser um tempo de educação dos seus próprios filhos. Para que eles tenham uma visão de que o Natal não é presente. Então, igual o último domingo que a gente celebrou, o objetivo principal é o sonho de José, né? Domingo ontem falou do sonho, José que sonhou. É interessante que se nós paramos para olhar o contexto bíblico, Moisés via a Deus, Elias viu Deus passando, Abraão viu o anjo, Maria viu o anjo, Zacarias viu o anjo, nós vamos ver, Tobias viu o anjo, Moisés sonhou. José sonhou. Por quê? Se no texto bíblico ele é chamado de José o Justo, então, cognominado o Justo, deveria ser uma pessoa maravilhosa, correto? Sim. Porém, ele tinha um problema, e é por isso que José é José. Não quer dizer que ele diminuiu, ele é menos. Ele não duvidou no coração, mas ele não deu lugar para Maria no seu interior. Por isso a palavra diz que ele recusou, em uma tradução que vai dizer que José recusa Maria no seu coração. A pergunta que fica é: quantas vezes eu recusei a presença de Deus na minha vida? Quantas vezes eu disse com a minha palavra que eu queria a Deus, mas não aceitei a Deus de verdade? Então eu tenho que interpretar. O texto bíblico é ele para me auxiliar a crescer espiritualmente. E às vezes o Natal está virando as luzes, a arrumação, né? Eu falava até ontem lá na paróquia, eu dizia, né? Na sua casa não vai ter uma inspeção da vigilância sanitária, né? É só a sua família. E tem mulher que é neurótica, né? Falta limpar os lustres. Não sei como é que é sua mãe agora, né? Que tem neto agora, né? Então, aí falta querer tirar o telhado para limpar. Uma mãe colérica, eu falo, mãe, ninguém vai olhar em cima do meu guarda-roupa, mas nós vamos limpar tudo. Ninguém nem vai entrar no meu quarto. É engraçado que você já organizou suas coisas, mãe, mas ninguém vai abrir a porta do armário. Sim. Sabe aquelas coisas? Eu me lembro da minha mãe assim: você já arrumou suas gavetas? Eu falei, mãe, minha gaveta tem cueca, meia e camiseta. Não, mas alguém pode abrir. Eu falei, mãe, mexer em gaveta de cueca, pelo amor de Deus, né? Eu fico imaginando, sabe aquelas pessoas que vai chegar a tia abrindo assim, olha só, sabia que ela não limpou aqui, ó. Eu vou conseguir achar uma coisa suja, levanta o sofá, porque eu sabia que aqui embaixo tinha coisa. Mas eu falava ontem que o objetivo desse último domingo do Advento é eu entender que é o tempo de eu acolher a Jesus. E o Papa Francisco, há alguns anos atrás, ele dizia duas coisas. A primeira é que o que José viveu foi uma prova de Abraão. Abraão foi o que foi sacrificar Isaac. Na hora de descer a faca para matar, Abraão fez o quê? Ouviu o anjo que disse: não, Abraão, não lhe faça mal algum. Deus ouviu a sua oração. E aí acreditou que você ama. É interessante que a prova maior de José foi essa.
Agora, para nós, qual que é a prova maior para aprendermos a acolher Jesus? Ir lá no presépio e beijar o menino que está lá no presépio? Não. Então, a prova do seu Natal é acolher o tio chato que faz a mesma piada todo ano, né? É para ver ou para comer? O ruim é que eu sou. É o tio chato, é o primo que ninguém quer sentar perto porque ele é chato para conversar. Tem uns parentes. Você já viu que esse parente, quando você senta na mesa, parece que quando ele chega, sentou todo mundo meio que levanta, dá uma desculpa e levanta. Ah, eu vou ali pegar um negócio. Tem gente que come em pé para não ficar perto dele. O seu Jesus é sentar perto dele e escutar a chatice dele. Jesus para você é aguentar o tio, que é irmão do seu pai, que gosta de ficar mudando de canal, colocar o pé no sofá e não assiste nada e vê tudo. E fica criticando toda coisa. É aquele parente chato que abre sua geladeira e pergunta: ah, mas não comprou Heineken? Só tem Antártica? É esse que acolher Jesus. Porque o que acontece? Nós queremos acolher o Jesus figura. E esquecemos que Jesus está no nosso irmão, naquele mais próximo de nós. Entender Jesus como presença, né? Não aquele Deus distante, aquele velhinho que tá lá em cima, que de vez em quando eu peço alguma coisa, e se não me dá, eu ainda fico com raiva. Acho ruim, né? Porque é interessante, né? Nós damos, assim, migalhas para Deus durante o ano, durante toda a nossa vida, mas quando nós pedimos alguma coisa, ele tem que fazer. Ele é obrigado tem que ser do nosso jeito, né? Porque daí a gente ainda quer determinar. Tem que ser assim, assim, assim. E aí, se não fez, por que você não fez? E aí se revolta, e aí acha ruim. Então, é o famoso o católico que reza um cerco de Jericó, faz uma madrugada com o Frei Gilson e já acha que ele já está num processo adiantadíssimo de conversão. Já manda fazer as blusas com a foto dele, que é o próximo padroeiro da paróquia. Não, é o cara que eu sou do Exército São Miguel, padre. E aí se descobre que ele é do Exército São Miguel, mas ele não confessa, tá faltando a missa no domingo. Pouco reza, se não for no horário da madrugada que ele está rezando o rosário, muito, desculpa de dizer assim, porcamente, não serve, não está fazendo oração. Então, eu tenho que me questionar muito, porque o tempo que o Advento nos propõe é um tempo de eu preparar para receber Jesus. E quem que é Jesus? É esse familiar que chegou lá em casa. Aquele tio chato, ou da piada, ou da brincadeira, aquele parente com problema, é o que usa a droga, é aquele que vem às vezes e tem dificuldade com a bebida e aí a gente tem que tentar remanejar e tentar se esforçar. É aquele que eu vou ter paciência porque vão querer ficar ouvindo aquelas músicas de arrastar chifre no asfalto, né? E aí você tem que saber o que você vai fazer. Sim. Por quê? Dizer, eu não vou me enturmar porque esse povo não tem conversão. É o mais correto a fazer? É a mesma ideia dos judeus que diziam, né? Ainda bem que eu não sou como fulano. Os fariseus, né? Os fariseus. Os domingos do advento, os últimos domingos do tempo comum. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar como eu vou fazer. Por isso, a gente, quando olha o presépio, eu tenho que olhar por quê? O presépio, ele me lembra a pobreza, a humildade, o abandono, o desapego. E eu tenho que ver, estou vivendo essas realidades? Inclusive com os presentes, né? Porque a gente daí vai ver e quer uns presentes. Eu quero um celular. E dou uma toalha com o meu nome. Essas coisas assim. Essa toalha é inesquecível. Mas é que você vai recebendo as coisas, o padre recebe muita toalha, né? Eu tenho uma coleção enxoval de toalhas. Infindável de toalhas e não sei o quê. Tem toalha do Corinthians? Eu tinha. Eu nem sei onde ficou. Em algum lugar do passado. Aí foi-se. Mas voltando ao tempo no Natal, a gente não falou de alguém que todo mundo fala. Quem que é que nós não falamos ainda? Papai Noel. Inclusive, nós temos agora, eu gosto, o Padre William desenvolveu o Padre William Santana. Deixar bem claro. William Santana. Ele desenvolveu um negócio que eu achei interessante, né? Tem os Papai Noéis terroristas, né? Aqueles que ficam nas escadas tentando entrar na sua casa. Então, Papai Noel, a gente começa a olhar, né? Papai Noel, o povo foca tanto nesse negócio do Papai Noel e fala para as crianças tudo. Inclusive, já digo para você, não deixe seu filho crescer com a ideia de que Papai Noel existe. Até porque um homem entrando na sua casa sem ser convidado é algo muito estranho. Vazão de privacidade. Pelo amor de Deus. Agora, o problema não é o Papai Noel.
O problema é o que representa aquilo. Porque, por exemplo, nós vamos olhar. Primeiro, Papai Noel era vermelho e branco? Não. Originalmente ele era vermelho. Porque São Nicolau, nós vamos daí vendo algumas coisas. A origem da figura do Papai Noel remete a São Nicolau. Então, São Nicolau tem algumas características. E aí se confunde a história do Papai Noel com São Nicolau. Quem que é São Nicolau? Eu gosto da foto que tem o ícone de São Nicolau batendo em Ário, dando um tapa na cara dele. É a melhor. Gritando herege. Aquela é a melhor. Mas São Nicolau, esse que era tão sanguíneo, ele é o mesmo Papai Noel? É essa a questão. Então, nós não vamos entrar no mérito nós vamos entrar no mérito da figura. Então, São Nicolau era esse homem que durante algum período do ano costumava presentear as pessoas com o quê? Vamos, gente. Eu buguei agora, eu não. Com a coisa que as pessoas mais precisavam. Então, por exemplo, naquele tempo, para se casar, olha, o Bento, se tivesse casado naquele tempo, seria tão bom, você ganhar dinheiro. Por quê? A sua esposa tinha que ser paga, o seu sogro tinha que pagar o dote para você casar com ela. Isso. Então, o que acontecia? Às vezes, os pais não tinham dinheiro para pagar o dote para o noivo. Então, o que eles faziam? O que eles tinham que fazer? Esperar para casar. Então, às vezes, esperava muito, muito tempo. O que São Nicolau fazia era, muitas vezes, ajudar a passar em alguns lugares e dar presente, dar como presente dinheiro, dar comida, dar roupas e várias coisas. Então, começou a tradição do Papai Noel nesse sentido. Mas era só em dezembro que isso acontecia? Só no tempo do Natal? O ano todo? Era o ano inteiro. Porque ele via a realidade, São Nicolau era um bispo. Então ele via a realidade do seu povo. As necessidades que mais... É igual nós, né? A gente vai dar presente, vai dar as coisas. No Natal a gente quer ser bonzinho. Normalmente a gente ajuda os vicentinos, né? Aqui tem vicentino. Uhum. Aí você ajuda os vicentinos. Mas parece que o pobre só tem fome em dezembro. E o pior, só em dezembro que ele come. E aí quando a gente dá aquela cesta básica. Não vem um frango, não vem um panetone, não vem um nada. E ainda fala assim, tomara que ninguém pegue, ainda dá com medo de alguém passar e pegar. Não, o pior de tudo é quando você recebe a cesta e diz, mas é pros pobres, viu, padre? Porque acha que você vai comer a cesta. Imagina. Então o que acontece? Primeiro, pobre só tem fome em dezembro? Não. Então não, ele tem fome o ano inteiro. Então me ajuda, eu não preciso dar uma cesta, mas eu posso dar alguma coisa. Segundo, se eu vou fazer, às vezes eu posso dar alguma coisa a mais. Um frango. Um pobre merece comer bem. Um panetone. Eu posso fazer alguma coisa. Esse é o meu me comprometer como São Nicolau. Agora, no período medieval, Papai Noel não era vermelho, porque São Nicolau, os primeiros séculos, era vermelho. Um período mais ou menos medieval, ele ficou azul. A figura era azul. Era muito bonito. Mais ou menos na década de 30, 1931, ser mais exato. Bem recente. Isso. Por conta de uma campanha da Coca-Cola que queria aumentar as vendas no período do Natal. Por causa da quebra da Bolsa de Nova York, estava todo mundo em baixa. Coca-Cola era uma espécie de um xarope, e isso, aquilo. Eles queriam aumentar a venda, então um cartunista associou a imagem de um velhinho gordo, vestido de vermelho e branco, e criou a imagem do Papai Noel que a gente tem hoje. A música já, vem vindo o Natal, o Natal vem vindo Natal, Coca-Cola, que é mais ou menos isso a música, ela já é uma música do fim dos anos 2000. Mais ou menos entre 1999 e 2010 se criou a música, quando se decidiu fazer a caravana Coca-Cola. E aí o que acontece? Essa figura de vermelho e branco são as cores da Coca-Cola. Então se associou a imagem do Papai Noel e do Natal com a imagem da Coca-Cola. E é engraçado como isso pegou. Por quê? Porque se espalhou universalmente. Em todo lugar que você vai é vermelho e branco
E em todos os lugares o Papai Noel parece que tem que vir, porque ele veio do Polo Norte. Normalmente, não sei nem se São Nicolau seria de países nórdicos assim, mas seria alguém que estaria no Polo Norte, no mínimo em alguma região ali. Mas daí seria alguém que vinha. Agora, no Brasil, a neve em Goiás, já pensou? Então, o nosso Natal é com chuva, né? Não com neve. O lago municipal todo congelado. Não, e a gente ir patinar igual tá lá na Praça Bom Jesus, em Anápolis, né? Pista de patinação. Meu Deus. Mas, padre, e aproveitando, o senhor também poderia falar um pouco da rena de Natal. Tá. A rena é uma outra coisa que também é já do século XX, praticamente. O que acontece? Na década de 30, de novo a quebra da Bolsa de Nova York, um escritor e desenhista precisava vender um livro. Que ele tinha feito um livro para criança com história infantil, de Natal. Tendo dificuldade para vender, o que ele fez? No centro de Nova York, ele pintou o próprio cachorro e colocou o nariz vermelho, uma luzinha que acendia. E criou a imagem da rena, que seria o tal do Rudolf, a rena do nariz vermelho. A rena era para quê? O Rudolf era para que o Papai Noel pudesse ver aonde ele está andando no meio da neblina. Mas a rena em si, ela é usada porque ela é figura tem 3 características que alguns vão dizer. Aí eu não posso afirmar também porque eu não tenho o pleno conhecimento. A rena seria a figura da fidelidade, da fecundidade e da fidelidade. Então, o que acontece? Ele é fecundo, ele é fiel e... agora esqueci a terceira. Falei e não lembrei. Você lembrou? Não, né? Não, porque o senhor repetiu. O senhor repetiu, tá. Fidelidade. Então, a fidelidade, a fecundidade e tem mais uma outra coisa, então. E aí o que acontece? Se usa a rena porque ela é própria dos países nórdicos. Como colocou a figura do Papai Noel com essa questão, colocou esse tipo de animal. Mas quer dizer que... Não, tanto que os Reis Magos é camelo. Não é... Então, são animais próprios da região aonde se tem a figura desse Papai Noel, que seria essa figura que sai para dar presentes. E o senhor falando do cachorro, agora faz total sentido o nome do cachorro do Homer Simpson, né? Ajudante de Papai Noel. Ó. Padre, mas assim, não sei se o que eu vou falar agora, eu tô viajando na droga, mas assim, tô doida na droga. Mas, quando o senhor fala até mesmo da questão da corrupção de símbolos, porque não tirou o Natal, digamos assim, da cultura cristã, mas transformou o símbolo do Natal. Como até o senhor falou, tá chegando o Natal, não tá vindo Jesus, tá vindo o Natal. Então... Aí coloca pro cristão, você ainda tá comemorando a festa do Natal, só que aí perverte todos os símbolos, né? Porque daí o que acontece? O que a Coca-Cola queria fazer? Porque o Natal, ele tá vinculado à figura, ele tô nichando o mercado, é só para cristão. Então, o judeu não celebra o Natal, o muçulmano não celebra o Natal, o budista não celebra o Natal. Então, por exemplo, países orientais têm Natal? Não. Tem, né? Tem, porque tem cristão. Não. Nem sempre em todos os lugares tem cristão. Mas o que acontece? Você acaba celebrando essa noite. Então, por exemplo, shintoísta celebra Jesus? Não. Então, o que é o shintoísmo? Só para a gente entender. É a religião do império. Então, no século X a.C., o imperador se tornou Deus do Japão. E aí, com esse ele é o Deus Sol, acabou que eles se criaram uma religião para o imperador. E qual que era a religião? A religião shintoísta. Então o que acontece? Eles celebram à noite o solstício do inverno, mas eles celebram dando um bolo de presente. Então não dá presente de coisa. As famílias nobres dão bolos para os convidados da casa. Então você tem o bolo que você come, é o bolo da família, você vai comer. E na hora que você vai embora, eles te dão um bolo mesmo, um bolo inteiro. Decorado com figuras, com símbolos próprios, símbolos do inverno, não do Natal, do inverno.
Então, aí esses símbolos do inverno, tudo. Então, por exemplo, na China tem celebração, mas não é o Natal de Jesus. Em outras religiões, o árabe que não celebra nada. Eles celebram uma noite que todo mundo celebra alguma coisa, come, pronto, acabou. Tanto que, por exemplo, primeiro do ano é o quê? Santa Maria, Mãe de Deus, primeiro Não. de janeiro. Que eu pensei primeiro de janeiro. No mundo pagão, dia 1º de janeiro é o quê? Confraternização universal. Isso, Ah, confraternização universal. Por quê? Eles não vão colocar No que calendário católico. isso. É igual você celebrar o Natal em outros lugares. Então, por que virou muito comércio o Natal? Porque quando eu desassocio da figura religiosa, eu tenho que colocar uma coisa que seja substitutiva. E eles colocaram esse desenvolvimento comercial. Interessante. É por isso que, por exemplo, igual esses dias eu vi uma entrevista do Leonardo Boff que dizia, né, que a Igreja Católica tem que aceitar introduzir o marxismo, Freud e Jung e não sei o quê, que enquanto não acontecer isso e trabalhar as perversões sexuais e blá, 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 blá. Mas por que ele fala isso? Você vê, o marxismo já vem todo e ele fala desse ópio dos intelectuais, né? Então, a caída e a igreja como ópio do povo. Nietzsche. Marx também fala. Marx vai falar que o ópio do povo. Nietzsche vai dizer que Deus está morto. Então, o que acontece é que você vai ver que tudo isso tem seu fundamento, porque acaba que o Natal, quando você tira Deus, ele vira só presente e comércio. Quer dizer que o ano que você não está bem, tanto que o católico tem o péssimo hábito de avaliar se o ano foi bom, que modo? Financeiramente falando. Se ele ganhou muito dinheiro, sobrou algum dinheiro, se ele pagou todas as dívidas, tal, não sei o quê. Ele nunca vê os outros O lado aspectos. espiritual. O protestante faz isso. Tanto que os projetos de vida que você vê nas... 2026, projeto de vida! Aí o que é o projeto de vida? É um projeto de você melhorar a sua casa, seu carro, você ter um bom salário, um bom emprego. Nunca é um projeto de crescimento de vida espiritual. O protestante ele associa o crescimento de vida espiritual ao crescimento financeiro. Que é a teologia da prosperidade, né? Calvinismo puro. Né? Tanto que se você é pobre, Calvino vai dizer que você é um desgraçado. Porque você é pobre. Quem é pobre já está na perdição já pela pobreza. Calvino e Zwinglio. Então vão ter problemas por causa disso. Não, que é justamente aquela ideia assim de que Deus só abençoa no sentido material. Então, se você a bênção manifesta-se através dos bens materiais. Dos bens materiais. Se você não tem, então significa que você não tem a bênção completa. E é por isso também, padre, que aquilo que o senhor falou, né, sobre a questão até mesmo dos textos bíblicos, é tudo voltado para a parte material. Então eu preciso saber se isso foi exatamente dessa forma e não uma reflexão pessoal de vida. Então me importa mais saber se isso realmente aconteceu do que trazer isso para uma reflexão pessoal, para uma mudança de vida. Acaba que você vai vendo as coisas, vai se perdendo a importância que tem. Então, por exemplo, a estrela que brilha, mesmo a estrela brilha só à noite? Não. Então, a estrela que conduziu os magos, ela brilha só à noite? Então, a diferença dessa estrela é porque se eles andaram durante muito tempo, existia algo que brilhava e fazia com que eles fossem atrás. Então, a estrela, ela representa esse brilho. É igual às bolas. Elas vão representar o quê? Lembra que eu falei que era decorado com frutos? Isso. Sim. Hoje não tem mais fruta, mas ela representa os frutos do paraíso, a abundância da presença de Deus na nossa vida. Por isso que é Deus que vai fazendo nascer de novo as coisas. Por isso que decorar aos pouquinhos a árvore faz diferença. Você fazendo com que os seus filhos enxerguem que Deus vai se aproximando, a árvore vai se enfeitando e as bolas elas vão representando a abundância do paraíso. É Deus que nos quer dar vida nova por meio da ação do paraíso. E a gente vê o quanto é importante, né, ter esse conhecimento, porque querendo ou não, nós somos muito visuais. E quando nós conseguimos acompanhar também, sabendo o significado e visualizando na nossa casa, quanta diferença faz, né, no ambiente familiar. Principalmente para as crianças, mas para nós também. Se a gente não conhece, né, aí é importante a gente dar valor àquilo que você tem de mais importante.
Hoje em dia se perdeu muito, por exemplo, na década de 50, 60, nas casas católicas se tinha muito a guirlanda na porta, todo mundo tinha alguma coisa, tinha os símbolos do Natal, tudo, tal. Na minha paróquia, quando eu era pequeno, o pároco promovia na catequese, quando acabar, agora é época de intervalo da catequese. O que ele promovia para as crianças manterem indo? Fazer A coroa do advento infantil. Então as crianças, dos 2 últimos fins de semana da catequese, faziam a coroa do advento. E em cada missa eles recebiam uma vela com uma oração. Então chegava e reunia, os pais levavam os filhos na missa para pegar a vela e a oração. E quando chegava em casa, ela colocava a vela na coroa do advento. E ela acendia a vela fazendo oração com a família. No dia de encerramento da novena do Natal, todas as novenas de Natais encerravam na paróquia. Na minha paróquia, onde eu nasci, era 23 de dezembro. Quem podia ir era 23 de dezembro. Aí, no ofertório, todas as crianças ofertavam como um presente para Jesus, que vinha nascer, a sua coroa do advento, porque era a oração da sua família. É a sua família reunida na presença de Jesus. Nossa, muito bom, muito E bom. o que fazia? Todos os domingos estava lá, mundaréu velho de criança, o Samuel demoníaco, estava lá na igreja. Samuel do Velho Testamento. Então, essas coisas que fazem, eu vejo que perdeu um pouco, né? Parece que não. Não tem mais guirlanda, não faz mais coroa do advento, não tem mais essas coisas. E a coroa do advento era o quê? Simples, é comprar aqueles pestãozinho, um pedaço de arame enrolado com tampinha de garrafa, colava com cola quente, colocava lá, as crianças levavam, recebiam uma oraçãozinha, a família reunia e tal. Padre, eu já ouvi falar que a coroa do advento é uma tradição protestante. Como que é? Então, aí o que acontece? Essa questão da coroa do advento ser de uma tradição protestante é porque falam que Lutero foi nessa questão disso que eu estava falando de ter os ramos em casa. Lutero pegou e teria feito essa primeira coroa do advento. Mas a coroa do advento eu tenho qual sentido para a gente entender? Então, primeiro, Lutero não tem nada a ver com isso, porque se não for parar para olhar, então a coroa do advento seria só depois de 1500. Então, teria alguma coisa mais para trás. Então, ela já existe desde o Império Romano, ainda no mundo grego já tinha coroa. Então, as primeiras coroas quais que foram? Com flores ou plantas. Então, aquela quando você ganha, né? Os Olimpíadas recebiam uma coroa de louros. É engraçado que nas Olimpíadas, nas primeiras Olimpíadas não tinham mulheres, então os homens recebiam a coroa. Você sabe como é que eles tinham que estar? Nus, porque ele só podia estar revestido com a coroa da realeza. Era a única coisa que ele podia ter. Então, eles iam receber as coroas nus. Aí o que acontece? O símbolo que a gente tem com essa visão da coroa do advento, ele é já um pouco mais para frente. Então, ele remete justamente a essa visão. É por isso que fica nebuloso. Eles quiseram pegar alguma coisa para dizer que tem alguma tradição natalina no mundo, no universo protestante. Mas nem sempre é bem desse jeito. Padre, o senhor mencionou a respeito de como deve ser feito a montagem da árvore de Natal, que é durante os domingos do Advento. O tempo do Advento. E muitos católicos têm a dúvida de quando eu vou colocar a árvore de Natal, quando eu monto o presépio. No primeiro domingo do Advento. Ponto. Aí eu começo com a decoração bem simplesinha, o presépio vai sendo montado ao longo desse período. Então, por exemplo, na minha casa, meu irmão que gostava de montar o presépio, meu irmão e minha irmã. Então, todo ano meu irmão comprava uma bola e um bonequinho no presépio. Então, o presépio de casa ele tem 1 milhão de bicho, 1 milhão de personagem, tem um monte de gente. Tem a Arca gente. de Noé completa. Juro, tem o galo, tem vários. O presépio de casa tem galo, jacaré, tem sapo, tem esquilo, tem gato, tem cachorro, tem vaca, tem bezerro, tem bode, tem de tudo. E aí tinha todos os bichinhos, as pessoas fazendo as coisas, tinha as pedras, a aguinha, tinha peixe, tinha de tudo. Então você vai montando ao longo do tempo. Então, no primeiro domingo eu começo a montar.
No domingo de Santos Reis, depois do Natal, 3 de janeiro, dia de Santos Reis. Não é dia 6, Não, desculpa, dia 6, isso mesmo. 6 de janeiro, dia de Santos Reis. Caiu no domingo. Depois de Santos Reis, batismo no domingo seguinte, já batismo do Senhor. Batismo do Senhor, desmonta tudo. Guarda tudo, tal, guarda as decorações, tudo. É nesse tempo. Essas decorações que a gente vê no comércio antes, bem antecipada, é para quê? Vender. Esquentar o tempo de você vender. Então eu vou esticar mais tempo do Natal, para não ser só 4 domingos. E lembrar que Jesus só vem no Natal, né? A imagem do menino Jesus. Porque tem um pessoal que já na primeira semana do Advento já coloca o menino Jesus, né? Só chega no dia 25. Quem não chega no dia 25 é os magos. O menino Jesus no dia 25, os magos no dia de Santos Reis. Que legal. Nossa, dá pra fazer uma catequese muito legal com os filhos. Quem tem presépio, então, no sentido. A estrela é importante que se tenha, todas essas coisas assim. É importante que você tenha ali em casa. É porque os presépios que estão comercializados hoje vêm com Jesus, Maria, José. Tem um bezerrinho, 2 ou 3 bezerrinhos, tem a figura do pastor segurando e os 3 reis magos. Não vem com a estrela. Não, aí tem os mais clássicos vão ter pelo menos o anjo, né? É verdade, vem com anjo. Sim. Vem Isso, com anjo. mas daí a estrela você pode tentar colocar, umas outras coisas você pode colocar, né? Então eu acho que poderia auxiliar bastante nessa Compreensão. nessa Natal. imagem do Natal. Padre, e pelo presépio, o pessoal pensa que os Santos Reis chegaram no dia do Natal, dia 25. Que dia que eles chegaram? Não, vamos parar para pensar, porque o texto bíblico vai dizer que os reis foram encontrar com Herodes e foram perguntar para Herodes: cadê o menino que foi nos anunciado que nasceu? O rei nascido. Então, vamos imaginar que eles vão chegar lá, vão perguntar para Herodes uns 2 dias depois do nascimento de Jesus. 3 dias. Talvez, vamos chutar 5 estourando. Então, seria mais ou menos uns 5 dias. Depois, em sonho, foram avisados para procurarem continuar a estrela. Por isso, o texto do Evangelho vai dizer: se alegrou profundamente o seu coração quando viram novamente a estrela. Então, por quê? Porque se desviaram do caminho, eles não viram mais a estrela. Por quê? Porque eles tiveram a visão mundana de acreditar que o rei é o rei do palácio. Né? E o que é o rei do palácio? Só para a gente tentar associar. 3º domingo do Advento, nesse ano, Jesus fala de João Batista. O que fosse ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Por que Jesus falou isso, né? Por que ele fala de um caniço agitado pelo vento? Porque normalmente em Israel era muito comum que tivesse uma espécie de bambu que fosse mole, ele é oco por dentro. E esse bambu, ele é agitado. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dizer o quê? As pessoas que estão ao sabor da sua vontade, vão para qualquer direção. Aonde o vento toca, eles estão indo. João Batista foi desse jeito? Não. Fostes ver alguém vestido com roupas de reis no deserto? Não. Os que são reis estão nos palácios. Por que ele falou da roupa dos reis? Porque as roupas nobres eram feitas de tecido mole. Então, era pessoas que não eram... são pessoas que são moles. Então, quer dizer, elas não têm rigidez, elas não têm firmeza, elas não têm fibra. Então, João não era um homem sem fibra. Ele era um homem firme, vestido de pelo de camelo e comia Gafanhoto. Mel silvestre e gafanhoto. Então, por que será que João Batista comia mel silvestre e gafanhoto e vestia de pelo, com uma cinta cingido? Alguns textos que falam, tendo os rins cingidos. Porque no mundo semítico, os sentimentos não estão no coração. Está nos rins. Então ele tem os rins cingidos porque ele não é levado pelo sabor das suas vontades. Agora, ele está vestido de pelo de camelo por quê? Porque ele é um homem penitente. Ele é um homem que se penitencia profundamente. Por que ele come gafanhoto e mel?
Porque ele não está para viver vinculado à nobreza, de depender daqueles que vão dar comida para ele. Quem dá comida para ele é Deus. E aí o que acontece? Nós paramos para ver o texto bíblico, ele vai, os reis vão chegar primeiro em Herodes. Depois que eles vão voltar a ver a estrela, por quê? Porque depois eles vão se desvincular de Herodes e, alertados em sonhos, vão por outro caminho. E quando vão embora, vão por outro caminho ainda. Então o que acontece? É quando eles voltam a caminhar na luz da vontade de Deus, é que eles voltam a ver a estrela. Então a estrela, ela serve para ser o sinal manifesto da ação de Deus na nossa vida. Então, ver a estrela é importante, porque eu vejo a luz de Cristo, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio da confusão de tantas luzes. Porque se a estrela brilhou durante o dia, mesmo que tenham muitas luzes, eu consigo ver a presença da luz de Deus, que é a luz que manifesta-se de forma diferente de todas as outras luzes. O problema é que aí a gente começa a olhar, primeiro, se for fazer uma catequese profunda desse jeito, a missa vai demorar. O povo vai falar, não, tá demorando demais, meu Deus do céu, mas que falação. Longa. Mas que falação, mas que não sei o quê. Terrível, entendeu? Então, às vezes, você tem que... você tem que resumir. Então, por exemplo, igual esse domingo mesmo, eu falava disso, acolher José, que não viu o anjo, porque não tinha espaço no seu coração para a presença de Nossa Senhora. Agora, para nós também, o que acontece? Será que tem espaço para a presença de Deus? Então, tudo isso é importante, né? Voltando à questão dos reis magos, os nomes eram Baltazar, Belchior e Gaspar mesmo? Tem algum relato bíblico que menciona? Ou esses nomes são suposições? Então, daí entra dentro do que é o universo apócrifo. Então, o universo apócrifo vai dar o nome, porque eles são chamados só de reis. Seriam só 3? Se são reis, só vai andar 3? Então, provavelmente. Seria uma comitiva? Isso. Então, seriam mais. Quem, quantos, tal. Aí fica a critério da leitura, no caso dos autores que vão falar de alguma coisa. Então, os historiadores que vão falar dessas coisas não entrou nesses detalhes. E aí fica difícil. No mundo semítico, os nomes são bastante estranhos. Então, até a origem deles, né? Porque o objetivo de falar é que todos os povos foram adorar a Deus no nascimento do menino. Então eles representam a figura de todos os povos, inclusive aqueles mais paganizados. Então todos os povos, todas as nações devem reverenciar o Deus através do menino Jesus. Essa é a mensagem. Tanto que o que acontece, se você for parar, o vínculo que se tem é com a passagem distante, mas alguns padres da igreja vão fazer esse vínculo com Pedro indo pescar, e quando fala da pescaria, da última pescaria de Pedro, eu vou pescar, e os discípulos dizem, vamos contigo. Aí ele pesca e fala, pescou 153 grandes peixes. O número 153 tem qual sentido? De lembrar de todos os povos conhecidos naquele período que foi escrito o texto bíblico. Então, eram 153 línguas. Então, 153 nações que representavam aquilo. Pedro colocou na rede todas as nações. O evangelho é para todas as nações. Os reis, que seriam 3, por causa dos 3 presentes, não quer dizer que eram só 3. Mas eles foram adorar a Deus. E o nome da igreja católica vem justamente dessa universalidade. Né, de atingir todas as coisas. Tanto que se a gente vai parar, a única igreja que é católica é a igreja católica. Aí o que aconteceu no Brasil... Igreja Católica do Brasil. Não. No Brasil, a primeira coisa que criaram foi quando não podia ser mais católico, o Edir Macedo criou a... Universal, que representa, porque ele não podia fazer Igreja Católica... Protestante. Isso. É o Igreja Católica Evangélica. Igreja Católica Universal do Reino de Deus, né? Ou
do reino de Deus. Então o que ele fez? Universal. Aí o que aconteceu? O cunhado dele brigou e criou a Internacional. E aí o Valdemiro Santiago criou a Mundial. Falta espacial. Muita criatividade. Porque uma vez que dividiu, né? Eles só vão dividir. Daí só vai aumentando as coisas e assim por diante. A tradição protestante é da divisão. A questão da participação dos fiéis nas Santas Missas, do dia 24, do dia 25. Tem muito, até o Padre Bruno falou, né? Que muitos ficam preocupados com a questão de cumprir preceito. O que a igreja... O preceito eu tenho que participar, no caso dessa que cai durante a semana, um preceito. Então eu posso participar no dia 24 ou no dia 25. Eu posso escolher, ou vou à noite ou vou durante o dia. Por um ato de piedade, posso ir. As leituras vão mudar um pouco. De noite é uma coisa, de dia é outra. Mas aí eu posso participar de uma missa e não ir nas outras, ou posso ir em uma durante o dia ou à noite. Tanto faz. Mas é uma missa só. Continua sendo um preceito. Fosse igual foi o ano passado, domingo de manhã, celebrou o domingo. À noite, véspera de Natal. E aí no outro dia também Natal. Então, lá eu tinha 2 preceitos, então eu preciso de 2 missas. Eu tinha que ir na missa do domingo de manhã, ou eu podia no domingo à noite celebrar a véspera de Natal, sim, mas para mim era domingo, e daí eu tinha que ir na missa do outro dia. Nesse ano não, então como caiu durante a semana, é um preceito, uma missa. Estão 2 missas, mas eu posso cumprir com uma missa só, cumpro um preceito. No dia 31, a mesma coisa. Só que daí, no dia 31, porque eu posso lucrar indulgência plenária. Então, no dia 31 eu lucro uma e no dia 1º outra. Mas é uma missa. Ou vou no dia 24, ou vou no dia 25. Fica escolha. Os que têm mais piedade vão nos 2 dias. Padre, então nós falamos muito sobre o Natal, que é o tema, né? Eu queria que o senhor deixasse também uma reflexão de como nós podemos viver melhor o Natal. Acho que falamos muito disso, né? Mas, assim, algo mais específico para o pessoal, algo mais concreto. Como seria essa vivência de modo concreto? Então, a mensagem do último domingo. Eu aprender a acolher Jesus. Acolher Jesus não é acolher a imagem do presépio que está lá. Acolher Jesus é acolher, lembra que eu falei aqui? Do tio, é acolher aquele familiar que você tem, que é difícil. E a outra coisa é cuidado, porque às vezes a gente tem aquelas brigas e situações familiares e milhões de problemas, né? E o que acontece? Natal, eu não tô chamando aquele meu familiar para ir morar comigo. Eu tô chamando para ele sentar na minha mesa, fazer uma refeição comigo. O que eu preciso ter? Ter só a capacidade. O que é perdão? A capacidade de eu aprender a conviver com ele. Eu não estou convidando para ir na minha casa, eu não estou convidando para... Só o convívio mínimo. Então, é o básico. Então, isso eu acredito que a mensagem é mais do que presentes. Eu preciso aprender que Natal é o momento de ser presença. Eu faço direção espiritual com um padre bastante idoso, que hoje está em São Paulo. E esse padre, em um determinado momento, um tempo atrás, ele falou assim que ele ia dar, para as pessoas que ele gostava muito, ele ia dar no Natal um relógio. Falei, nossa, vou ganhar um relógio. Legal pra caramba, né? Tô demais. Aí, numa das nossas conversas, ele foi lá, pegou uma folha de papel, desenhou um relógio e escreveu no meio dele tempo. Eu prometo dar para você a coisa mais importante que eu tenho hoje, meu tempo. Se eu te der meu tempo, com o meu coração, você nunca vai se esquecer de mim. E tudo que eu der para você vai se esvair. O perfume acaba, o sapato fura, a roupa rasga, os eletroeletrônicos e tudo mais se estragam e às vezes não tem conserto. Mas se eu aprendi a oferecer para o outro o meu coração e o meu tempo, eu nunca vou ser esquecido, nem depois que eu morrer. Então, o que acontece? Às vezes o importante do Natal não é o que eu estou oferecendo, não é o presente que eu dou, é a presença que eu tenho na casa onde eu estou convivendo. O que faz o Natal não é a comida na mesa. O que faz o Natal é as pessoas que comem comida. Eu posso comer o que for. Às vezes a comida mais simples do mundo. O gosto da comida não vai mudar em nada.
que muda o sabor é quem está ao redor da mesa. É a conversa que eu tenho, é o que eu faço. Não é a música que vai alegrar a minha casa, é a alegria que eu trago dentro do meu coração. Não adianta nada, eu posso ter música animada, eu posso ter festa, eu posso ter tudo. Mas se eu não tiver essa presença, todos aqueles que vão estar ao redor da minha mesa vão ser só pessoas passageiras. É por isso que em muitas casas o Natal dura a noite inteira. E as pessoas se alegram, independente da bebida ou das coisas. E em muitas casas não tem nada. Por quê? Porque ficou só na exterioridade. Então, eu acredito que o importante do Natal não é o presente que eu estou dando ou estou recebendo. É a presença que eu estou sendo na vida daqueles que eu estou indo. Eu acho que esse é o mais importante do Natal. Nascer de Cristo seria isso. Por isso que pouco importa se lá em casa vai ter peru, chester, se vai ter leitão ou se vai ter panetone chique ou não. O importante não é o que vai ter na mesa. Porque isso a gente pode comer em qualquer época do ano. Comer com aquelas pessoas que vêm naquele tempo, talvez só naquele tempo. Eu me lembro meu pai gostava muito do Natal. E em casa a gente tinha um Natal grande, que ia muita familiar, né? Nós chegamos a ter 100 pessoas em casa. E é engraçado que lá em casa o Natal, eu vejo isso hoje acontecendo. Meu pai morreu tem 30 e alguns anos. Minha família nunca mais reuniu. Então o que acontece? Não importa o dinheiro que se tem. O importante é quem está comigo no tempo do Natal. E como eu estou sendo presença. Né? Isso é importante. Mas alguma coisa? Imagina, Nossa, 100 pessoas. O senhor é de origem italiana, família italiana? Família Todo mundo falando alto, rindo, e com maquê. A minha avó, se vocês vissem, vocês iam achar que ela ia levantar da mesa. Minha avó e meu avô, eles falavam meio assim, de repente. Ela vai bater em Qualquer momento ele vai. Mas era só o jeito de ser, né? Minha família é do sul da Itália. O senhor Então- nunca colocou ketchup na pizza na frente deles? Aí, minha avó não era muito, não tinha muito essa coisa com tradição com pizza, mas com macarrão. Então, por Nunca exemplo, quebrou. de jeito nenhum. Filho. Era uma ofensa. Então, em casa, por exemplo, tinha uma série de regrinhas. Então, por exemplo, a gente sentava na mesa, não podia levantar da mesa se meu avô não tivesse levantado. Quando meu pai era vivo, nós não levantávamos a mesa se meu pai não tivesse levantado. Nós não comíamos diante da televisão de forma nenhuma. Meu avô não comia nenhum tipo de massa de tomate industrializada, tinha que fazer o molho, e a minha avó fazia o molho, o macarrão e tudo que todo mundo ia comer. Então, para nós, o almoço de domingo começava no sábado. A preparação. Isso, sábado à tarde a gente ia para casa da minha avó, me lembro nitidamente disso. Minha avó fazia molho, então as tias que iam, né, ajudavam, tal, fazia molho de tomate, fazia o macarrão, fazia o que ia ter de comida. E lá em casa, assim, massa é massa. É só massa. Não existe de massa com arroz e feijão. Pro meu pai, isso que faz aqui em Goiás, né, de comer lasanha com arroz e feijão, ou lasanha com arroz, ou macarrão com arroz, batata, mandioca. É um crime. Sacrilégio. É um crime. Um absurdo. E aí era normalmente uma massa, uma carne e a salada. E aí tinha as regrinhas, as coisas que se fazia, tudo tal. Em casa, por exemplo, meu pai gostava, no Natal, meu pai gostava de muita comida. Então, imagina 100 pessoas dormindo na minha casa. Então, tinha gente dormindo às vezes na cozinha. O Natal era muito bom. Por exemplo, nesse ano, o Natal em casa ia começar terça-feira. Então, quarta era a véspera de Natal, o povo chegava tudo terça, entre a manhã e a hora do almoço. Uhum. Aí ficava reunido 23, 24, 25. Como 26 ia ser sexta-feira, 26, 27, 28. Aí 28, segunda-feira, todo mundo ia embora para suas casas. Aí passava em casa, desfazia uma mala, fazia outra, ia para casa do meu padrinho pro fim do ano. O Natal na minha casa, fim do ano na casa do meu padrinho. E aí, fim do ano era do mesmo jeito. E em casa, por exemplo, não existe esse negócio nem Natal, nem Ano Novo. É proibido você sair. Eu vou passar o Natal na casa. Você podia ter a idade que você tivesse. Vai passar Natal na casa de ninguém. Você vai passar o Natal aqui. Sua família é aqui. Aqui. Acabou. Qualquer idade que tivesse. Então todo mundo ia. Quando chegava, falava, eu vou passar. Não, traz ele aqui. Convida ele. Ele vem em casa. Pode vir comer aqui que tem comida aqui. Então em casa minha mãe tinha uma mesa
que era da minha avó, de mogno preta. Madeira boa. Isso. E aí tinha as cadeiras e eram aquelas mesas muito antigas de cabeceira dupla. Então, o que é? 2 assentos na cabeceira. Então, meus avós sentavam nas pontas. E aí ela colocava todo mundo ao redor daquela mesa. Aí comida, era piada. tinha de tudo que você quisesse. E é perceptível. Ao ponto do... Eu me lembro... Vocês lembram dos Flintstones? Sim. Que comia aquele pedaço, um presunto com osso. Meu irmão tinha vontade de comer aquilo. Meu pai comprou, e é caríssimo, um presunto com osso. A presunto de Parma? Não. Presunto com osso mesmo. Isso. É um presunto é uma espécie de presunto de Parma, mas é um tender com osso. É caro pra caramba. Pois ele comprou só porque meu irmão queria fazer uma foto mordendo um presunto daquele. Ah lá, Flintstone. Então tinha de tudo. Meu pai era porco, tudo tal. E daí no fim do ano, churrasco. Aí era churrasco de vaca, carneiro e porco só para comer algumas coisas. E aí sobremesa, assim, que você pensasse, eu tô com vontade de comer strudel. Vamos fazer. Nossa, padre, e é muito interessante que só do senhor falar, olha como a tradição marcou. Né? Para mim o Natal era uma coisa muito importante. Só que quando meu pai morreu, acabou, sim. Meu pai era meio coluna da casa. Quando meus avós morreram, ele que assumiu isso. E aí foi assim, ele morreu no ano 1990 agora até esqueci, 92. 1992, ele morreu. 5/10/92. Depois minto. 7 de setembro foi feriado e era a eleição para vereador e prefeito. Ele morreu na segunda, depois da eleição. Aí, depois que ele morreu em 92, foi dia 8. 5, 6, 7. Foi dia 8, acho. Dia 8 ou dia 9. 8/10/92, isso mesmo. Aí o que acontece? Ele morreu em 92. No ano seguinte, 93, no fim de 92 não teve Natal. Ninguém celebrou Natal. Aí, no ano seguinte, um tio já morreu e o outro ficou doente. E assim, um deles morreu meio que de desgosto, sabe? O outro ficou doente, foi definhando e tal, ficaram 2. Agora, que era o meu padrinho e um outro tio. Meu padrinho, há alguns anos atrás, teve um AVC, ficou bastante debilitado. E o outro tio, ele é um outro tio. Mas nunca mais reuniu. Nunca mais. E é engraçado que em casa a gente tinha um esquema assim. 15 de novembro, a gente chamava de pré-natal. Então, aquele final de semana do feriado era o pré-natal. Reunia a família inteira na casa do meu padrinho, numa chácara, em algum lugar. Todo mundo. Para passar o feriado junto e já falar do que vai fazer no Natal. Tudo era decidido ali, no pré-natal. Então a gente ficava na expectativa. Quando chegava 15 de novembro, todo mundo, pré-natal! Era uma loucura. Então era uma alegria. E aí quando acabou, meu pai morreu. Naquele ano já não teve pré-natal. Meu pai morreu bem antes do 15 de novembro. E depois nunca mais reuniu. Nem fim de ano. E daí fazia o pré-natal, fim do ano. E aí porque daí fim do ano, igual esse ano aqui, iria todo mundo para casa do meu padrinho terça-feira. Ficava terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí o ano ia começar para todo mundo, segunda-feira. Nós tomávamos café cedo na casa da minha tia e aí que todo mundo ia embora. Segunda-feira cedo. Então, muito bem, tá acabando o tempo, né? Já não acabou. Estamos chegando ao fim, Raíssa, da nossa conversa, do nosso bate-papo com o Padre Samuel. Quanta riqueza de explicações, quanto conhecimento, quanta aprendizagem para nós e para aquele que nos acompanha, né, Raíssa? E isso fez com que eu pensasse, tenho que estudar mais. Mas são coisas simples. Se você parar para olhar, igual eu te falei, infelizmente não tem muito livro que fala sobre esse específico assunto, né? Então, por conta da falta da literatura que fica um pouco complicado. Eu realmente não consegui encontrar assim, algo que falasse de tudo. Sempre é uma coisa ou outra, tá? Um lugar ou outro. Não tem uma coisa bastante específica. Talvez precisaríamos de um padre para poder compilar isso tudo em um livro. Esquece isso que eu...
Então, o senhor falou de presente de livro. Meu livro. Eita, Gente, Douglas. minha Biblioteca Católica, por favor, nos patrocine. Nós precisamos dessa obra de Deus. Seja o nosso braço forte. Nossa, seria um sonho. Imagina, padre, que lindo o nosso estúdio ficaria com aquela Bíblia da minha Biblioteca Católica. Isso, Nossa. verdade mesmo. Manda uma Bíblia para o padre escrito Padre Samuel, com todo carinho, minha Biblioteca Católica. E outra para nós aqui no estúdio. Pra gente fazer um sorteio, né? De repente. Então, Seria um sonho, hein? Um oferecimento do nosso amigo editor Douglas Bento. Bentos Ateliê oferece essa caneca personalizada para o senhor. Muito bem, muito obrigado. Vamos abrir para ver que desenho que tem. Ah, o do podcast, olha só que bonito. Muito obrigado, a caneca e o livro que eu tô ganhando de presente, né? Obrigado, gente, eu agradeço. O nosso editor está com a dor no coração nesse Muito momento. obrigado. Douglas já suou ali. Ele acabou de ter filho. É melhor... Nem dá tempo de ler. Nem dá tempo de ler, coitada. O menino tá chorando, tudo e tal. E nessas horas não tem sobrinho, não tem a tia, não tem a avó, não tem ninguém, né? Esse é o lado bom de ser tia, porque eu amo o Francisco, mas quando ele chora, eu falo, Rávila. Não basta não quer dizer, não basta ser pai, você tem que participar. Então, padre, Deus lhe pague. Foi maravilhoso esse podcast. Assim, nem vimos o tempo passar. Como o Antônio falou, foram muitos aprendizados mesmo. E queríamos pedir uma bênção, então, aqui para vamos todos que lá. estão assistindo e para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, Senhor, sobre nós, sobre cada um desses nossos irmãos, que nessa noite de Natal possam agora verem as luzes do Senhor brilharem na sua casa e possam acolher o menino Jesus que nasce em cada irmão, que cruzarem os umbrais das portas de cada família. Nós os pedimos, Senhor, derramai a vossa bênção, enviai os teus santos anjos como companhia, para que nessas famílias eles sejam livres de todos os vícios, da briga, da infidelidade, da falta de prosperidade e qualquer outra infiltração maligna. Presente em alguma coisa, pessoa, objeto, e encarrega os teus santos anjos de protegê-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém! Feliz e Natal. para finalizar, pessoal, seguinte, deixa aqui nos comentários qual a tradição que vocês costumam fazer na casa de vocês e deixa lá no Instagram também se vocês gostaram desse formato com um tema específico, não só falando da vida e vocação, se vocês gostariam que o podcast continuasse assim, né? Com É porque alguns temas a mais minha vida é específicos. meio nebulosa, é meio complicado ficar falando. Depois, não é que seja... Eu não fui coroinha, eu não fiz um bocado de coisa que todo mundo fez quando foi pro seminário, né? Então, é melhor a gente falar de um tema específico. Deixa pro Mas foi próximo maravilhoso, podcast. padre. Hã? Deixa pro próximo podcast. Não, esse tema não dá, não. Sinto muito, mas esse não dá. Mas não deixe de ser a nossa ajuda. Fazer a campanha. Braço Forte Podcast Imaculado Coração. Você evangeliza junto conosco quando apoia esta obra de Deus. Amém. Vamos chegar ao 100%. Amém! Hã? Ah, tá. Levantar o microfone, porque senão vocês não estão escutando, né? Segundo ele, não está escutando. É o Bento, ele que falou. A culpa é tudo dele. Tudo que ficou ruim nesse podcast, vocês brigam com ele. Nossa, eu ia falar com o corintiano, vou ter que mudar. Não, tá bom, pode falar do jeito que você quiser. Sapeca aí.